Pauliandro Duarte, que é gerente jurídico rural do Rabobank, e Bruno Becker, que é oficial de registro de imóveis em Novo Biratã, Mato Grosso. Nosso primeiro debatedor será o advogado e consultor jurídico José Carlos Vaz, atua nas áreas de direito agrário, debatedor jurídico será o negócio. Trabalhou por 25 anos no Banco do Brasil, onde chegou a diretor de agronegócio. Esteve no Ministério da Agricultura de 2011 a 2013, foi ministro interino, secretário executivo e secretário de Política Agrícola. Foi o José Carlos quem apresentou à FPA, há quase 6 anos atrás, a proposta que transformou o projeto de lei 2053-2015, que objetivava criar o regime de patrimônio rural em afetação e a cédula imobiliária rural. No ano passado, quando o governo estava elaborando a medida provisória 897, optou-se por incorporar a sua proposta no texto da MP, porém com uma redação modificada. Hoje, o Vaz vai explicar para nós como surgiu a ideia, quais os seus objetivos e como ficou o conteúdo que está na Lei 13.986. José Carlos Vaz, você tem aí uns 15 minutos, mais ou menos, para fazer a sua apresentação e a bola está com você. Só abrir o microfone aí. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde ao deputado Pedro Lupion, aos colegas, o Bruno, o Fábio, o Paulo Leandro. Agradecimentos à FPA pela oportunidade e aproveitando o ensejo, foi na FPA que a ideia surgiu nos debates que são feitos lá na Comissão de Política Agrícola, quando se discutia custo de registro cartorário, custo do dinheiro do produtor rural, né? Eu não posso deixar de registrar aqui, a gente tem que reconhecer as coisas boas que acontecem na vida pública, né? Então, eu quero fazer menção ao deputado Pedro Lupion, que foi o relator da lei do agro, o deputado Roberto Balestra, que foi quem primeiro apresentou a ideia do patrimônio de afetação por iniciativa da diretoria da FPA, num projeto de lei, e também a própria diretoria da FPA, que presidida pelo deputado Alceu Moreira, ela colocou essa proposta com prioridade e conseguiu a inclusão, então, na medida provisória, que foi relatada pelo deputado e foi aperfeiçoada no seu relatório, pela sua capacidade técnica e política, né? E tem que registrar também a contribuição do Instituto Penseragro, nas pessoas do João Henrique, do Célio Porto, e dos consultores legislativos da Câmara dos Deputados, na pessoa do Gustavo Correia da Costa, né? São pessoas que ajudaram muito a levar à frente a ideia. Às vezes uma ideia surge não perfeita, né? Mas as pessoas vão ajudando e a gente vai burilando, né? E aí que você consegue fazer as coisas. Muito bem. E é importante, então, dizer isso. Sem o deputado e sem a vontade política da FPA, a gente não teria levado esta ideia à frente, que é a possibilidade jurídica de constituir sobre o imóvel rural, no todo ou em parte, uma imunização contra riscos contratuais e insegurança jurídica, que é a essência do Instituto de Afetação que a gente vai debater hoje, né? Essa ideia surgiu, como eu disse, no âmbito da Comissão de Política Agrícola da FPA, né? E quando se falava de dificuldades que os produtores rurais têm há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos e atualmente também tem. Falta aporte de dinheiro, sobra exigência de garantias e as taxas cobradas pelos recursos são altas e os custos dos registros cartorários eles também são consideráveis, principalmente quando você migra de crédito rural para outros instrumentos de crédito, né? A gente percebe que não há uma competição muito grande entre os bancos na oferta de crédito para o produtor rural e mesmo nas trocas de insumo ou na venda antecipada de grãos, tem lá dentro, na troca, um ganho financeiro para o trader, para o fornecedor, né? E eles também têm uma participação concentrada no mercado. E eu digo, às vezes, que eu fico com a impressão de que o produtor rural está mais prisioneiro dos demais agentes do que o produtor rural é prisioneiro dos demais elos da cadeia do agronegócio, ou pelo menos a sua propriedade rural fica aprisionada nesses elos, né? Eu já ouvi do deputado Alceu Moreira ele dizer que há um entendimento da FPA de que o produtor rural tem sócios ocultos no seu negócio, ou dizendo de outra forma, o produtor rural acaba tendo sócio na receita, mas acaba não tendo esses mesmos sócios como parceiros dos riscos e nas perdas, né? Bom, mas é bastante sabido, então, que o produtor rural, em função do calendário da sua atividade, muitas vezes ele não tem recursos disponíveis para dar partida ao próximo ciclo produtivo, seja porque não houve a comercialização ainda, porque não teve bons preços, porque ele teve perdas na produção da safra anterior, ou porque ele está sem reservas de capital. E aí ele tem que buscar crédito. Vai no crédito rural, na CPR, na BAT, etc. Bom, mas o que ele encontra na hora que ele vai buscar dinheiro? Juros altos, exigência de garantias reais hipotecárias ou de alienação fiduciária da propriedade, agora vai se exigir do produto, em valores bem superiores à dívida,
Um crédito oportunista, na maior parte das vezes só está disponível quando tudo está bem para o produtor, mas ao primeiro sinal de problema some. E custos altos com registros cartorários e serviços bancários exagerando, e até com IOF. Você tem os outros custos que talvez no tempo da inflação alta não ficassem tão aparentes, mas agora com os spreads que caíram bastante no país, esses custos ficaram muito relevantes e bastante dificultadores para a gente poder operar com crédito mais barato no país. Né? E como é que a gente consegue libertar o produtor dessa situação? A ideia é o seguinte, tem que dar poder para que ele possa transacionar, buscar recursos não só nos bancos, não só nos traders, no mercado de capitais como um todo. Mas como o nosso mercado de capitais é pequeno e é quase todo absorvido pelos títulos do Tesouro Nacional, a gente vai ter que buscar isso no exterior. Então, nós precisamos apresentar o risco do produtor rural aos investidores exteriores, reduzindo a cadeia de intermediação ao máximo. Afinal de contas, o Brasil é um país com poupança insuficiente para financiar tudo que ele tem. Quando a economia voltar a crescer, ou mesmo se só o agronegócio continuar crescendo como ele cresce, não tem dúvida que a gente vai ter que buscar recursos no exterior. E tem muito dinheiro barato no exterior que poderia vir para o nosso agronegócio. Já antes da pandemia do Covid, já se falava que havia 12 trilhões de dólares aplicados em títulos públicos com remuneração negativa. Essa informação que foi o Célio Porto que achou. Né? E no cenário pós-pandemia, certamente vai continuar havendo oferta de recursos baratos. Talvez até haja mais procura de bons negócios, como seria trazer dinheiro para o agronegócio brasileiro. Veja-se que nesse mês passado, começo de junho, o Tesouro Nacional captou 3 bilhões de dólares no exterior, com taxas de juros de 4%, 3% ao ano para 5 anos, mais variação cambial, mas são taxas boas. Né? Bom, para quem tem acesso direto, sem intermediários, a recursos internacionais não especulativos, será preciso que esses investidores possam analisar a possibilidade de colocar recursos no Brasil, aferir o risco do produtor. Você conhecer o seu negócio, a sua atividade, a sua capacidade de gerenciamento técnico, financeiro, administrativo, e conhecer o mercado produtor e ter percepção de segurança jurídica e contratual. Né? Pois só com isso o produtor vai poder se empoderar. E é lógico que isso envolve não só criar um patrimônio rural de afetação ou melhorar a CPR e outros títulos, como foi feito agora na Lei do Agro. Continuo afirmando que a gente precisa desenvolver um mecanismo de política agrícola que surja como um seguro de volatilidade da renda do produtor rural. Está faltando. E um mecanismo de liquidez também para os investidores. Nós precisamos criar mecanismos que quebrem as forças das corporações que hoje dominam os negócios no país, bancos, traders, o que seja. Né? Isso chama, no mundo do marketing, da gestão, de disrupção de processos, reequilíbrio contratual e redução da hipossuficiência que o produtor rural tem nas suas relações comerciais e financeiras. Ou seja, você tem que usar a lei para quebrar a força daqueles que usam a lei como ela está, para ter mais força nas relações contratuais. E é por isso que se propôs o patrimônio rural em afetação. A ideia é que, já que o produtor rural tem que dar a terra em garantia, então, dá liquidez, dá fungibilidade virtual para essa terra e deixar que ele use como se fosse um talão de cheques dele. E não que a terra vá para os credores, fica com o credor ocupando toda a capacidade de garantia daquela terra e ele não consegue buscar mais recursos. E nem ficar com a sua terra, que uma vez foi vinculada à hipoteca, eternamente preso naquele mesmo agente financeiro. E com essa possibilidade de reduzir custos cartorários e buscar melhores condições de crédito no mercado. Né? O deputado Pedro Lupion, com a sua capacidade de articulação, sua visão técnica, e com o apoio da FPA, fez milagres. Ele conseguiu burilar a medida provisória, trazer o patrimônio de afetação. Eu lembro que numa audiência pública eu falei o seguinte: olha, o patrimônio rural de afetação está inexequível e a sede mobiliária rural está inexequível. E ele disse na audiência pública: nós vamos trabalhar para tornar exequível, e realmente ele conseguiu. Ele fez uma ponte de safena, trouxe a CPR para fazer o papel que você pretendia dar à CIR, e com isso a gente mais ou menos conseguiu dar partida, operacionar a ideia, que é o que eu vou, mais a partir de agora, explicar para vocês como é que funciona esse patrimônio rural em afetação. Primeira coisa, o produtor que seja proprietário de um imóvel rural vai ao cartório de registro de imóveis e coloca, mediante coordenadas georreferenciadas, parte ou um pedaço, ou em épocas diferentes, vários pedaços da propriedade em regime de afetação. Nessa situação estarão incluídos o terreno, as accessões e as benfeitorias nele fixadas.
mas não estarão incluídas as lavouras, os bens móveis e os semoventes, que poderão ser utilizados para buscar crédito em outros negócios em que se possa usar essas garantias, como penhor ou agora alienação fiduciária. Né? 2. O cartório somente vai averbar o patrimônio rural depois que ele comprovar que o imóvel não está hipotecado, não está alienado, não tem qualquer outro ônus real. Vai verificar se ele está já referenciado, se está inscrito no CAR e se não há nenhuma irregularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental da propriedade ou do proprietário. Nós não temos hoje muitos imóveis rurais na situação, nós temos muitos imóveis regulares do ponto de vista fiscal, trabalhista, previdenciário ou ambiental, mas uma parte significativa deles está vinculada em garantias hipotecárias. Mas isso também era a ideia. A gente ia começar com a ideia, com o instrumento devagar, testá-lo bem, e depois, no futuro, iria migrar todas essas propriedades que estão vinculadas em hipoteca, migrar para o patrimônio rural em afetação. Bom, passo 3. Estando tudo certo, o cartório averba a construção do regime de afetação para o imóvel, a parte dele que foi indicada pelo produtor, e isso ocorre como se fosse uma pré-securitização ou uma quase venda. Antecipam-se todos os cuidados de verificação documental e de dívidas e obrigações que a propriedade ou o produtor rural possa ter, se antecipa e faz como se fosse uma blindagem, uma proteção, uma imunização da propriedade. E o que é esse regime de afetação, então, que a propriedade fica blindada? Bom, nós temos um doutor em direito aqui, o professor doutor Fábio, e temos outros colegas de direito aqui também, mas eu vou dar uma interpretação mais simples da minha parte. A afetação é qualquer restrição ao exercício de um direito. A gente fala, a pessoa não está andando direito, está afetada. Então, é isso. No caso do direito de propriedade, que é correspondente à faculdade de usar, gozar e dispor de uma coisa, e o direito de reavê-la quando está em poder de outro, né, você faz uma afetação, que pode ser uma servidão, pode ser uma área de reserva legal, uma APP, pode ser um penhor, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, e agora o patrimônio rural é afetação. Você restringe uma parte de como o usufruto, o uso, o gozo do direito de propriedade poderia ser feito. Né? Aliás, uma alienação fiduciária de imóvel talvez seja a maior afetação que uma propriedade tem, porque o dono passa a ser o credor, mas ele não pode usar, gozar, nem dispor do bem da maneira como quiser. Ele apenas tem que esperar que o possuidor do bem, que era o proprietário anterior, que é o devedor da dívida, pague a dívida, e aí a alienação se resolve e o bem retorna ao dono original. Mas se não houver o pagamento, aí sim, o novo dono, entre aspas, aí ele vai poder dispor do bem e vender ele não público. Então, eu já vi comentários aí de que o patrimônio rural em afetação é muito severo, mas, em tese, a alienação fiduciária é mais severa ainda do que é o patrimônio rural em afetação, porque na alienação fiduciária você já transferiu a propriedade de direito para o credor. Mas vamos explicar, então, o que é patrimônio rural em afetação, e para isso eu vou fazer 4 destaques. Primeiro, aquela parte, ou aquelas partes, ou o todo da propriedade que foi afetada pelo produtor rural, enquanto sujeito ao regime de afetação, fica congelada. Ela não pode ser objeto de compra e venda, nem doação e nem parcelamento. Qualquer incidente com relação à propriedade terá que considerar a existência da afetação antes de produzir efeitos. Não quer dizer que não vai produzir efeitos, mas haverá uma visão extrajudicial ou eventualmente judicial com relação a como esses efeitos vão se dar em relação ao patrimônio de afetação pré-constituído. Segundo ponto, aquela parte ou aquelas partes ou toda a propriedade afetada não poderá ser chamada a responder por outras obrigações do proprietário rural, que não sejam aquelas que ele vai estabelecer por meio de uma CPR ou de uma cédula imobiliária rural, que nada mais é que uma cédula de crédito bancário rural chamada de cédula imobiliária rural. Então, ela poderá ser utilizada para responder pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais e ambientais do proprietário, e de outras dívidas até. Mas, salvo se estiver vinculado a uma CPR ou uma CIR, não. Vai ter que esperar. Agora, a parte do plano de afetação, que ainda não se emitiu uma CIR ou uma CPR, esta estará disponível para ser discutida por alguma outra dívida ou responsabilidade do produtor ou da propriedade que venha a ser caracterizada. Terceiro destaque, quando a parte do patrimônio de afetação estiver vinculada a uma CIR, uma CPR, aí sim, essa parte não pode ser utilizada para o pagamento de outras dívidas e obrigações do produtor, além daquelas que estão na CIR ou na CPR. Inclusive obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, salvo se houve alguma fraude na construção do patrimônio ou na emissão da CPR ou na emissão
da CIR. Né? E o patrimônio afetado e vinculado à CIR ou CPR é impenhorável. Não pode ser utilizado para realizar ou garantir o cumprimento de qualquer outra obrigação do proprietário rural. Não será atingido pela falência, pela insolvência civil ou pela recuperação judicial do proprietário. 4, destaque. O proprietário continua responsável por cuidar do patrimônio rural em afetação, como se ele não estivesse afetado, com todo cuidado e zelo, e não podendo abrir mão de qualquer cuidado e qualquer ação que tem que fazer, seja no dia a dia, seja inclusive no mundo jurídico, no mundo judiciário. E deve manter-se adimplente com as obrigações tributárias, os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas. Ele continua responsável por essas obrigações. Bom, e o que o produtor vai fazer com esse patrimônio em afetação que foi, então, criticado e validado pelo cartório, foi blindado dentro de um patrimônio de afetação e está lá sob certas restrições de acesso e de uso? Ele vai buscar crédito junto a potenciais investidores, vai buscar nos bancos, nas traders, nos fornecedores de insumos de serviço, nos fundos de investimento, até nas plataformas de negociação eletrônica de valores. Ele tem uma garantia pré-constituída, fracionável, imunizada de boa parte dos riscos que você tem nos negócios hoje em dia. É como se fosse um talão de cheques garantido pela terra depositada no cartório. A cada negócio, a cada compra de semente, a cada compra de óleo diesel, a cada pagamento de serviço de colheita, a cada atividade que ele tem que pagar relativa à sua propriedade, ao seu empreendimento rural, ele emite um cheque, entre aspas, ou seja, uma CPR ou uma CIR. Do jeito que ficou, não é tudo que se pretendia para o patrimônio de afetação, mas depois que ele for burilado no dia a dia, nos próximos meses, ele vai se mostrar que ele é mais ágil, mais seguro e com menores custos do que se teria com outras estruturas nos moldes atuais. Ele ainda não é conhecido, mas à medida que for conhecido e colocado em prática, a gente tem que ir devagar para não queimar na largada. Né? Com o tempo, minha convicção é de que vai se desenvolver e aí vai funcionar e vai propiciar aumento do interesse de potenciais fornecedores de recursos, inclusive estrangeiros, aumento de volumes de recursos disponibilizados pelo mercado, redução de taxas, melhores prazos e menores exigências de garantias. Bom, e se o produtor não pagar a dívida que fez com a CIR ou com a CPR? Ora, quando ele emite a CIR ou a CPR vinculando um patrimônio rural à afetação, ele coloca no instrumento uma autorização irretratável para que o oficial do registro de imóveis processe em favor do credor a transmissão da propriedade imóvel rural ou da fração vinculada àquela cédula, caso não ocorra o pagamento da dívida. Então, é uma autorização irretratável condicionada a apenas uma condição, ao não pagamento da dívida. Ou seja, não pagou a dívida, a propriedade é transferida para o credor. Mas e se o produtor teve perdas com estiagem, geada, caso de força maior, algo que você tem com frequência aí no dia a dia do produtor rural? Bom, veja bem, o patrimônio rural em afetação pode ser usado em crédito rural por meio de CIR ou até se mudar mais à frente. Mas, por enquanto, basta o Banco Central dizer que pode usar a CIR, você pode fazer crédito rural. E se for crédito rural, seja feito um papel de pão, seja feito numa CIR, numa sede de crédito rural, do jeito que foi feito, ele sempre terá direito à prorrogação nos casos de força maior e casos fortuitos. Problemas de comercialização, problemas de mercado, problemas de produção, intempéries climáticas. Então, não é porque está usando o patrimônio rural em afetação que ele não vai poder prorrogar na situação do chamado MCR 269. Agora, se é um outro crédito bancário ou não, uma CPR, ou uma sede de crédito bancário, qualquer outra obrigação constituída por um instrumento que não é de crédito rural, que não envolve uma relação de financiamento via crédito rural, ele fica no patrimônio rural de afetação na mesma situação que tem hoje. Ou seja, as garantias vão ser discutidas e o patrimônio remanescente vai ser executado se necessário. Então, não é o patrimônio rural de afetação que aumenta o risco do produtor rural. O que aumenta o risco do produtor rural é ele ter que trabalhar numa indústria a céu aberto. Às vezes ele não tem seguro, às vezes ele não tem possibilidade de prorrogar. Ok? Muito bem. Há quem diga que o patrimônio rural de afetação é mais perigoso para o produtor rural inadimplente, por conta da transferência imediata. Eu não acredito nisso. Veja bem que na alienação fiduciária o bem já está transferido para o credor. E na hipoteca, se o contrato for válido, vai acontecer a execução patrimonial. Pode demorar um pouco por questões de demanda, mas vai acontecer. Então, o que você tem, na verdade, são 3 modos de garantia muito parecidos. 3 modos de garantia em cima da terra. E que quanto mais recentes você vai mexendo nesses instrumentos de crédito, quanto mais recente a lei que trata daquela garantia, mais se limita a criatividade de quem não quer pagar as obrigações assumidas. Agora, quem quer pagar, e eu posso dizer que é 99,999% dos produtores rurais
quer pagar e paga as suas dívidas, é o melhor carteira, é o melhor risco de crédito de qualquer carteira de banco no país. Eu trabalhei 25 anos no Banco do Brasil, posso dizer isso. Quem quer pagar não é por isso que vai ter problema. Tá? Agora, e para quem quer pagar, mas não consegue? Então, como eu disse, o produtor rural é bom pagador. Bom, você tem a prorrogação do crédito rural e a gente precisa criar, não por conta do patrimônio rural de afetação, mas por todos os contratos que o produtor rural cada vez tem mais, precisa criar um seguro de renda para proteger o produtor dos outros contratos. Tá? Isso sem prejudicar a liquidez do investidor. Tem que achar um jeito de fazer isso. Bom, e se o produtor cumpre com o compromisso da CPR ou da CIP, que é o que vai acontecer 99,99%, que é o que acontece na maioria dos contratos do produtor rural, e quando não acontece, na maior parte das vezes, não é porque ele não quis pagar, é porque ele não conseguiu pagar. Né? Aí o que vai acontecer? Aquela CIR, aquela CPR, ela vai ser baixada, e aquela área do patrimônio e afetação que estava vinculada àquele papel volta para o bolo, volta para o patrimônio rural em afetação, está disponível e vai permitir novas emissões de CIR ou CPR. É um mecanismo recarregável. E daí uma das razões dos custos com a construção das garantias ser menor. E se o produtor recebe uma autuação fiscal, ambiental, trabalhista ou previdenciária enquanto o patrimônio rural está constituído? Ou se ocorre alguma ação ou construção judicial contra ele? Olha, naquela parte disponível do plano de afetação em que não foi emitido nem CIR nem CPR, tá? Os efeitos vão incidir lá, vão usar o que está lá e, se precisar, vão buscar o que está fora da afetação, o resto do patrimônio do produtor. Agora, aquela parte do patrimônio que está vinculada a uma CPR, enquanto estiver vinculado, ela não será afetada por essas outras dívidas ou obrigações ou sanções que o produtor vier a receber. Muito bem. E se o produtor quiser cancelar o patrimônio rural em afetação, basta ir no cartório e pedir o cancelamento. Agora, esse cancelamento só vai acontecer depois que ficar comprovado que não tem mais nenhuma CIR ou CPR em ser vinculado ao patrimônio que vai ser desafetado. Muito bem. E o produtor agora já pode construir um patrimônio rural em afetação? Em princípio, ele pode, porque não há tanta necessidade de regulamentação para constituir. Mas os nossos colegas vão informar aí, principalmente talvez o Bruno e o Fábio, né, que os cartórios ainda estão entendendo o que vão ter que fazer e como é que vão fazer. Né? E para você ir no mercado financeiro, usar a CPR, por exemplo, você tem que esperar as registradoras, a B3, a Central de Recebíveis, etc., ajustarem os sistemas. Para a CIR, além de sistema, precisa que o Conselho Nacional autorize o seu uso para o crédito rural. Né? Então, há um tempo de conhecimento, de amadurecimento. De outro lado, os bancos e os traders agora estão focados em viabilizar o uso da alienação fiduciária de imóvel rural e de produto rural, em CCB e em CPR, que foi alterado pela lei. Né? É porque eles estão vivendo, não é tema do nosso debate, mas eu não vou perder a chance de dar uma cutucada. Né? Eles estão vivendo a paranoia da recuperação judicial do produtor rural. Então, eles estão estressados e aí você perde um pouco a noção do que está acontecendo e começa a ficar desesperado, e aí haja garantias. Haja garantia, você tem que pedir muita garantia, porque realmente, de certa forma, o problema não é a recuperação judicial ser usada pelo produtor rural, o problema é a recuperação judicial em si, que dá muito poder para o juiz, e aí gera alguma incerteza para os credores. Então, o produtor rural tem, como todo empresário, tem direito a ter recuperação judicial. O que a gente tem que arrumar no país é a recuperação judicial, e não vedar direitos do produtor rural. Muito bem. A gente precisa parar de pensar em soluções casuístas e imediatistas e implementar soluções estruturais definitivas, que evitem trancos no mercado, que acontece de vez em quando. A variação cambial, a discussão de recuperação judicial. O patrimônio rural em afetação é uma mudança que se pretende estrutural. Mudar o equilíbrio de forças, que hoje, nas relações contratuais do produtor, é pior para ele. O produtor fica inferiorizado. Mas, para desenvolver, vai depender de liderança e da pressão dos produtores, porque mexe com o equilíbrio de forças. Né? E quem está por cima não vai ficar tão satisfeito se essas coisas forem mexidas. Né? Então, qual que é o cenário, as perspectivas do patrimônio rural em afetação, sob o meu ponto de vista? Eu, em 1994, eu fiz parte da equipe do Banco do Brasil que implantou os primeiros negócios de CPR. A CPR foi criada em 1994. Daquela experiência, eu guardei 4 destaques, 4 pontos que eu acho que é o que vale também, que vão valer também para o patrimônio rural em afetação. Primeiro, nos primeiros meses, ou seja, até dezembro desse ano, é preciso fazer um mutirão de operadores, estruturadores, produtores. Tem que levantar as dúvidas, as questões, as fragilidades jurídicas, as lacunas legislativas que tem, e aí nós vamos resolver.
com provimentos, com consignação na justiça, com regulamentação via decreto, ou mesmo alterações legislativas. Precisar a FPA é o grande movimento organizado legislativo para produzir soluções legislativas. Eu diria que o ponto principal agora, salvo engano, é orientar e padronizar a atuação dos cartórios. Mas pode acontecer de aparecer outras lacunas ou falhas ou riscos, ou até alguma coisa mais grave, que não foi detectado na discussão e na pós aí. Mas a gente vai se corrigir, tá? Porque o instrumento, na sua ideia, na sua concepção, ele é muito interessante. Ele é muito disruptor. Ele mexe no equilíbrio de forças dos contratos, né? Então, vale a pena a gente insistir em fazer ele bem feito, em fazer negócios bem feitos, para não queimar o instrumento. Segundo ponto, enquanto também se faz toda essa discussão, as entidades, os operadores têm que fazer o que a FPA está fazendo hoje, apresentar, mostrar, existe isso, está na lei, vamos discutir, vamos conhecer. Terceiro ponto, vale a minha experiência CPR. Quando as pessoas criaram, eu fazia parte do grupo, mas não fui eu que criei, eu trabalhei, né, João? Quando, em 94, foi criada a CPR, ninguém pensava em fazer barter com ela. A ideia era trocar o contrato ANEC, o contrato soja verde, pela CPR. Ou, olha só, acabar com o crédito rural e desobrigar o Tesouro Nacional a ter que dar subsídio para o produtor rural. Essa era a ideia em 94. Hoje, o grande usa para fazer barter, e usa muito, né? Nós temos produtores de soja, algodão, outros aí de grande porte, médio porte, que 60%, 50% do que eles conseguem em crédito é via barter, né? Então, vai surgir com o patrimônio rural afetação um monte de ideias, algumas muito delirantes, outras muito boas. E aí a gente vai fazendo as coisas, vai ajustando na medida que for preciso. Ponto 4. Essas ideias ou essas necessidades vão sendo alteradas ao longo do tempo. A CPR, criada em 94, ela foi alterada depois em 2001, com a criação da CPR financeira, e agora em 2020 pela Lei do Agro. E também ela teve algumas decisões fundamentais do STJ, 2 ou 3, que aconteceram 4, 5, 6 anos depois que ela foi criada, e aí consolidaram o entendimento da primeira e segunda instância do CPR, né? Isso também vai ter que acontecer com o patrimônio rural em afetação. Então, é natural, né, que o patrimônio de afetação, como aconteceu com o CPR, só vai se consolidar daqui 3, 4 anos, depois dos primeiros enfrentamentos judiciais, depois que o STJ estabelecer algumas premissas, depois que os regulamentos, as leis foram feitos, os ajustamentos que tiver que fazer. Isso acontece com qualquer lei nova. CPR tem 26 anos e é essa potência que é hoje. O crédito rural hoje tem 55 anos, é uma potência ainda. Meio velho, meio decadente, mas ainda uma grande força. E vejam que é uma coisa que a gente vai ter que observar, né? Que a maior parte das hipotecas rurais estão no Banco do Brasil. Então, até você fazer essa migração para um novo instrumento vai demorar, e vai ter que ter ajustes regulatórios, regulamentares e ajustes legais, né? Mas eu tenho certeza que mais à frente a gente vai ter condições de resgatar toda aquela concepção original que tinha do Patrimônio Rural da Afetação e da CIR, que era uma vacina contra a insegurança jurídica contratual, e que ficava num frasco chamado Patrimônio da Afetação, e que era acoplada a todos os negócios jurídicos, mediante uma pílula que era a sede do imobiliário rural. Tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso mais para frente. E aí a gente vai conseguir também migrar as hipotecas atuais para o regime de afetação, e com isso vai liberar margem de garantia para se buscar novos negócios, para o produtor buscar mais recursos. Seria fundamental, e oxalá aconteça, que, como o Banco do Brasil fez com a CPR em 1990, algum banco seja padrinho do patrimônio rural da afetação e toque para frente uma agenda de desenvolvimento do instrumento. E que essa agenda teve, como foi no caso da CPR, apoio do governo como um todo, né? Para finalizar, o deputado já está me cobrando aqui, ele tem razão, porque ele é o nosso comandante. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, que eu fico à disposição para as perguntas, agradeço a oportunidade, peço perdão aos colegas aí se eu entrei em algum conflito com o que eles vão dizer, mas eu vou ser um pouquinho enfático, eu acho que a gente tem que provocar. Nos anos 60, o produtor rural era dominado pelo dono da terra, nem sempre o dono da terra era o produtor rural. Aí veio o Estatuto da Terra e mudou a realidade agrária do Brasil. Muito bem. Agora, talvez, a gente tenha muitos produtores rurais que estejam sendo dominados economicamente pelos donos do dinheiro e que também são os possuidores das garantias. O produtor rural tem o patrimônio, mas ele está lá no cartório, lá no banco, lá na trader, né? Então, talvez seja o caso a gente discutir, a gente tem um grande líder aqui para conduzir isso, se ele achar apropriado, na hora apropriada, na forma apropriada, ele melhor dizer, pensar no Estatuto do Produtor Rural, para reconhecer efetivamente a hipossuficiência do produtor rural perante os fenômenos da natureza, que foi
o que deu base à criação da teoria da imprevisão. Está lá no Código de Hammurabi, era problema de produtor rural. Muito bem. Reconhecer a insuficiência do produtor rural não perante o mercado, não perante os fenômenos da natureza, para garantir sua atuação de uma forma empresarial, em um ambiente de segurança jurídica e de liberdade de transacionar, mas com existência concomitante, eu vou insistir, de um seguro contra a volatilidade de renda, e não esse seguro rural que a gente tem aí, de um mecanismo provedor de liquidez para os investidores que ninguém pensou, mas que, por exemplo, o Banco Central fez agora, nessa pandemia do Covid, para algumas grandes empresas. Com isso, se dá capacidade de pagamento e de crédito, de ter crédito ao produtor, e vai se sair desse modelo de crédito anacrônico, e perdão a palavra, burro, de garantias e mais garantias, que não funcionam, porque o que você consegue, o crédito você consegue o pagamento, se você escolher bem uma pessoa que sabe conduzir o seu negócio e que é honesta, e que ele tiver condições de pagar. E não porque você exige mais e mais garantias, porque se ele tiver má fé, vai demorar um tempão para você conseguir receber o seu crédito de volta. Então, é um modelo anacrônico, burro, de garantias e mais garantias, que não funciona, é caro e é excludente. Obrigado, e eu retorno para o nosso deputado e aos colegas aí, estou à disposição. Muito obrigado. Vaz, obrigado. Obrigado aí pelas palavras. Você podia passar o dia inteiro falando sobre patrimônio de efetuação, até porque é obra tua, né? Essa nova modalidade aí. Isso a gente encerra, então. Eu tenho uma pergunta aqui para o José Carlos Vaz, vinda do Renato Cunha Donato, e ele diz assim: não seria mais prejudicial ao produtor rural esta afetação do que ele ofertar em garantia uma simples hipoteca de um determinado imóvel? Ou seja, gostaria que o Zé Carlos explicasse isso. Pelo que eu entendi da pergunta dele, ele está achando que para o produtor rural é mais seguro uma hipoteca do que a afetação do patrimônio. Bom, obrigado, Renato, pela pergunta. E eu vou passar a minha opinião, né? Eu acho o seguinte, que o prejudicial para o produtor é sempre quando ele está numa situação contratual que não depende só das circunstâncias que estão sob domínio dele. Então, eu digo para você o seguinte, independente da garantia, eu digo isso com 25 anos de experiência em crédito para produtor rural, independente da garantia, e até se o instrumento de crédito está em papel ou não, até se o compromisso está formalizado, o produtor rural, tendo condições de arcar com as responsabilidades que assumiu, ele arca. Muito bem. Eu acho que a sua pergunta tem a ver com o seguinte, mas e se eu for cobrado por uma dívida em que eu não tive condições, eu, produtor rural, eu não tive condições de pagar porque eu tive uma estiagem, eu tive uma doença, uma praga, uma frustração de mercado. Aí é aquilo que eu falei na apresentação. Isso é uma fragilidade de qualquer relação contratual que envolva o produtor rural. No caso do crédito rural, mesmo usando o patrimônio de afetação, ou alienação fiduciária, ou hipoteca, a garantia que se queira, ele tem uma previsão de direito à prorrogação. No caso dos demais contratos, ele não tem isso, né? Então, não vai ser o tipo de garantia que vai dar segurança ao produtor de que o patrimônio dele não vai ser expropriado, discutido, se ele não conseguir pagar uma dívida que não seja de crédito rural, seja com hipoteca, seja com alienação fiduciária, seja com o patrimônio rural em afetação que está agora. Se ele tiver um contrato bem feito, bem redigido, que constitui a obrigação dele pagar, o patrimônio dele vai ser chamado à responsabilidade, né? Então, o que eu digo é isso, é que, em paralelo da gente melhorar o processo de aferição de risco do produtor para mais gente dar dinheiro, melhores condições do produtor, a gente tem que fazer uma atualização da política agrícola para que aqueles efeitos da ação do governo, que era o Proagro ou o Seguro Rural com subvenção agora, o crédito rural com a prorrogação e a garantia de compra. O ano passado você tinha até o financiamento de estocagem e a conversão de estocagem em compra do produtor. Esses instrumentos que já ficaram velhos, nem se pratica quase muitos deles são praticados, eles sejam revitalizados e sejam disponibilizados para todo o conjunto de relações contratuais que o produtor faz, né? Se eu vou fazer alguma coisa e eu tiver uma geada e não consigo pagar,
O fato de eu ter feito uma CPR, um crédito rural ou um outro contrato com a garantia X ou Y, isso não deveria me impedir de acionar um tipo de seguro que existisse que protegesse a minha renda, não contra a minha inaptidão de gestão, não contra o meu problema de caráter, não é isso, mas contra os problemas que eu tenho típicos da atividade. Né? Então, se eu tivesse esse tipo de proteção, eu poderia fazer qualquer contrato com qualquer garantia. Então, eu digo para você o seguinte, nenhuma das três garantias é pior ou melhor para o produtor. Ela apenas firma mais convicção para os potenciais credores. Mas qualquer tipo de garantia, independente da garantia, qualquer obrigação regularmente constituída de pagamento por parte do produtor rural, ela vai em cima do patrimônio disponível do produtor, se for o caso, independente do tipo de garantia. Obrigado. Obrigado, José, pelo previsto. Eu vou pedir rapidinho, então, a cada um de vocês que façam considerações finais para a gente poder encerrar. José Carlos. Eu acho que o debate foi muito rico e muito importante, bem pragmático, objetivo, por conta da formação, da qualidade de todos os debatentes, que eu dou os parabéns para todos. Queria passar rapidamente alguns pontos. Primeiro, essa questão do fracionamento já tem um certo entendimento. Inclusive, eu conversei com alguns advogados, o doutor Anaximandro Almeida, o doutor Rodrigo Justus, da CNA, e o professor Albeni Cherubini, lá do Rio Grande do Sul, e há um entendimento que o artigo 12, parágrafo 1 do Código Florestal, resolve essa questão de reserva legal, de fracionamento, isso aí já estaria tratado. Tá? A questão do penhor, do penhor rural, me parece que também estaria resolvido pelo fato de que os semoventes, as lavouras, estão fora do patrimônio de afetação. Tá? Acho que houve um entendimento de que o instrumento é válido, principalmente no que se refere à fungibilização ou fracionamento da propriedade, e no que se refere à formação de convicção sobre de dar crédito. Tá? Também houve entendimento de que você tem uma série de pequenos e grandes, importantes, não vou entrar no mérito, uma série de detalhes a serem resolvidos no âmbito do registro cartorário, que provavelmente serão quase todos saneados por meio de provimento e de discussão e de amadurecimento, até dentro dos cartórios, mas, eventualmente, também acho que não é difícil uma solução legislativa para resolver. É mais uma questão de padronização de entendimento do que discutir natureza ou validade das coisas. Então, parece que é um ponto significativo. A questão da natureza jurídica do patrimônio de afetação tem duas facetas. Primeiro é o seguinte, é que na concepção original não haveria essa discussão a respeito, porque o patrimônio rural de afetação com a CIPRE inicialmente prevista era uma blindagem do patrimônio, era um fracionamento e a possibilidade de você fracionar aquela imunização e acoplar em todos os contratos que são usados aí, com todas as garantias que se tem aí. E aí, ao credor e ao devedor, caberia decidir quais garantias que eu gostaria de trabalhar, ou se só utilizar a simples convicção de crédito firmado pelo uso do patrimônio rural de afetação. Mas no momento que você acoplou um título de crédito, que é a CIE, que depois foi ajustado para acoplar o título de crédito com a CPR, gera essa discussão, que aí eu tomo a liberdade de entender que é uma questão mais de definir custos de registro cartorário, de discutir rito de execução e preferências de execução, né? Que isso poderia ser resolvido, se houver dúvidas, você ajustando na lei, dizendo que se enquadra aqui, aqui ou ali, embora eu, particularmente, preferiria que a gente, num determinado momento, a gente conseguisse retornar à configuração que se pretendia dar para o instrumento na sua concepção original, em que você tinha uma área imunizada e fracionável, uma área imunizada contra riscos jurídicos e riscos de riscos e insegurança jurídica, e que essa área depois podia ser acoplada em qualquer tipo de contrato que o produtor pudesse fazer. Okay? Então, não me preocupa muito essa questão da discussão se é modalidade de garantia ou não, que eu acho que é algo que se caminhará para resolver oportunamente. O que eu queria só ressaltar é o seguinte, para encerrar, Sérgio, desculpa a prolixidade, é fazer uma provocação, não só para os debatedores, mas para todo mundo que estiver assistindo. É se nós fazemos crédito no Brasil, ou se nós fazemos desconto sobre garantias e desconto sobre recebíveis. E eu diria para vocês que nós fazemos muito pouco crédito no Brasil, porque crédito vem de confiança. Então, você confia na operação do devedor de que ele vai pagar. Né?
E a garantia ela algo que você acopla, mas que é o seguinte, ninguém dá crédito esperando ter que executar garantias. Todo mundo dá crédito porque espera que vai receber o pagamento da dívida e dos juros, né? E, lamentavelmente, a gente trabalha com essa questão do crédito ser um desconto sobre garantias e até do ponto de vista dos reguladores, chega a ser o ponto de definir risco de crédito é o tipo da garantia que você acopla. Que eu acho isso gera uma preferência por garantias que não seriam necessárias, e se esse negócio aumenta o custo transacional dos usuários, né? Acho seguramente que nós vamos caminhar para uma situação em que você vai pegar os melhores pontos da hipoteca, da eleição fiduciária, do patrimônio rural da afetação, e vai criar um processo único. Então, todos os modelos de garantia vão ter o mesmo tipo de processo de execução, de configuração, de registros cartorários, os mesmos custos em função do tipo de serviço que você faz. Isso é um processo de evolução. Tem um filme, a gente está assistindo muito filme agora na pandemia, sobre a história da corrente alternada e corrente contínua, né? E eu lembro no passado a discussão que se tinha entre VHS ou Betamax, ou disco de vinil, fita cassete, CD, DVD, agora está no celular as músicas, né? O fato é o seguinte, a gente tem um avanço tecnológico enorme, né? E esse avanço tecnológico está chegando aos cartórios agora, né? Está chegando dentro das propriedades rurais, os produtores rurais estão ficando numa sofisticação do ponto de vista de gestão da produção usando dados digitalizados, né? Então, que a gente precisa avançar no mundo dos negócios com essa questão de discutir as formas, né? Como as coisas serem feitas e ir para a essência. E eu digo para vocês que a essência do crédito não está nas garantias, está no conhecimento do devedor e no acompanhamento da sua atividade. Eu queria só agradecer, então, muito a oportunidade, as menções que foram feitas a meu respeito, dizer que esse é um instrumento que não fui eu que criei, eu suscitei uma possibilidade dentro de um âmbito muito rico de discussões, que é o âmbito que você tem lá na Comissão de Política Agrícola da FPA, e realmente eu gosto de defender apaixonadamente as coisas, porque eu gosto muito da agricultura, né? E só para encerrar, há 50 anos atrás, meu pai era gerente do Banco do Brasil no Paraná, e apareceu um produtor dizendo assim, eu preciso ser financiado para plantar café no Cerrado de Minas. Ele quis financiar, porque era um bom cliente. Então. Você sabe que foi negado pela direção-geral do banco que ele trabalhava, porque agronomicamente não se aceitava que café podia ser produzido no Cerrado de Minas. A mesma coisa aconteceu com ele quando ele foi financiar um produto de soja no Paraná, mesmo que ia fazer plantio direto. Também, agronomicamente, agora, anos 72, 73, 70, 69, agronomicamente inviável, você não pode fazer. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, as formas de fazer as coisas, num momento, você pode achar que é difícil de fazer. O que nós devemos estar atentos é o objetivo que se quer fazer, o resultado que se pretende. E aí a gente tem que estar disposto a aperfeiçoar as formas e mudá-las de acordo com a realidade tecnológica que se tem. Obrigado a todos, um excelente resto de semana e muito obrigado pela oportunidade de participar desse rico debate. Obrigado. Obrigado. Então, vamos caminhando aqui para o encerramento. Eu queria agradecer novamente. Zé Carlos, acho que nós concordamos muito aí nos méritos e nas ideias. Então, eu queria te parabenizar de novo por essa iniciativa. Eu acho que a Lei do Agro, de modo geral, a MP já era um grande avanço. O texto que foi aperfeiçoado da Lei de Conversão foi um avanço maior ainda. Acho que acabou agregando itens que também eram pedidos pelo mercado e que não tinham sido contemplados inicialmente na medida provisória. Então, nós estamos aqui num caminho, eu acho, bastante saudável e de muito sucesso de ter um governo reformista, de ter um Congresso Nacional igualmente reformista e alinhado com necessidades de mercado. O que nós não podemos parar, nós precisamos olhar para isso, e acho que essa iniciativa da FPA de chamar o debate pouco tempo após a lei de conversão, inclusive admitindo a possibilidade de termos novas intervenções legislativas, isso é muito bom, porque é assim que nós vamos aperfeiçoando os instrumentos e dando ainda mais utilidade para esses instrumentos. A questão da natureza jurídica, não quero voltar nesse debate, mas só para dizer que não é um debate estéril, puramente acadêmico. A ideia, e acho que você colocou isso bem, Zé Carlos, eu acho que a ideia é que nós tenhamos a noção de como isso vai operar, seja em relação às preferências de crédito, quando houver no futuro um concurso, ou uma recuperação judicial,
ou uma falência do produtor, seja em relação aos meios de execução. E aí você disse uma coisa que você é um apaixonado pela agricultura, eu sou apaixonado por essa discussão das garantias, e você disse uma coisa que soou como música para mim, que é essa necessidade que a gente tem de pegar os pontos positivos e das novas ideias e das boas ideias e convergir dentro do sistema, né? A Maria Aparecida Bianchim falou sobre por que não fazer uma discussão extrajudicial da hipoteca nos moldes da alienação fiduciária, falou isso nos comentários do YouTube, o Bruno trouxe isso também na explanação dele, estou vendo que você está fazendo sinal que concorda. Então, você criar um patrimônio de afetação para dar mais segurança jurídica para a garantia é excelente. E concordo com você também que o crédito não pode ser só garantia, o crédito ele tem que se basear na confiança. Aliás, um dos grandes elementos do spread é a assimetria de informação. Quando há assimetria de informação entre banco e tomador, o spread acaba crescendo independentemente da garantia que é dada. Então, é uma série de iniciativas que nós precisamos fazer em conjunto para ampliar o crédito e vocês estão de parabéns aí pelas iniciativas que já têm feito. Obrigado, um abraço aí a todos. Obrigado, Fábio. Eu fiquei fora do ar aqui um pouco e o Paulo Leandro ainda não falou, não é? Exato, Célio. Então, por favor. Bom, eu também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Foi muito rica a nossa discussão. E para finalizar, eu queria dizer que o que o José Carlos Vaz disse agora no encerramento dele, eu não poderia concordar mais com ele. De fato, o crédito não é um desconto de garantia. O Fábio acabou de dizer, um dos componentes importantes, de muita importância do spread bancário é a assimetria de informação. A gente bate muito nisso, somos um banco de nicho que tenta conhecer muito bem o nosso cliente, o produtor rural. Montamos uma espécie aí de dossiê juntamente com o produtor rural das informações financeiras, tentamos ajudar os produtores a organizar essas informações, a deixar elas mais transparentes, e eu acho que qualquer medida nesse sentido, que aumenta a transparência e que, para todos os participantes do mercado, e não só para um deles, melhora o ambiente do próprio mercado. Um mercado mais transparente, em que todos conheçam muito bem quais os riscos que estão tomando, sem dúvida nenhuma, ajuda a aumentar a base de crédito, ajuda a aumentar a oferta de crédito e ajuda a baratear o crédito que está sendo ofertado, como de fato ele vem barateando ao longo dos anos. Isso é fruto, sem dúvida nenhuma, tanto da segurança jurídica, que a gente tanto discutiu hoje aqui nesse painel, quanto também do aumento de transparência e de organização, de governança corporativa dos próprios produtores rurais. Isso é muito importante. A base, a transparência, a contabilidade são muito mais importantes para que o banco conheça o cliente, conheça os riscos e dê o tratamento adequado ao risco e a precificação adequada ao risco que ele está tomando. A garantia, de fato, ela deveria ser secundária. No mais, agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês pelo espaço que foi dado aqui para a gente discutir esse assunto e outros assuntos que a gente acabou discutindo mesmo sem estar no script. Muito obrigado aí e um abraço a todos. Obrigado, Paulo Leandro. Peço então ao Bruno que faça as suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Frente Parlamentar da Agricultura pela iniciativa do debate, de forma universal, né, nesse mundo digital que permite que todo mundo escuta, debate, dê opinião e através disso fazer com que as deliberações tomadas no Congresso sejam mais consonantes com a realidade. Agradeço a oportunidade de diálogo que eu tive com o Célio Porto, também com o José Carlos Vaz, né, uma conversa assim introdutória sobre o assunto aí, trocando ideias, conversando sobre soluções, foi muito válido. Agradeço a presença dos colegas aí do Mato Grosso, aí, dos cartórios do Mato Grosso também, pela participação. E vamos embora, né? Eu acho que, embora no sentido, vamos para frente, né? O agro não chegou ainda na etapa final do processo de modernização. Nós temos aí legislações que trabalham em cima do tema regulação fundiária,
flexibilização da regulação fundiária, assentamentos rurais. O agro hoje precisa muito se estruturar, né? Eu tenho bastante trabalhos desenvolvidos com a agricultura familiar aqui na região e realmente a gente percebe que temos que fazer muito ainda para dar certo. Falta assistência técnica, falta investimentos, falta organização de mercado e nós estamos aí para colaborar. Obrigado pela oportunidade e grande abraço a todos. Muito obrigado, Bruno. E eu agradeço, então, aos nossos 4 debatedores. Acho que foi um debate de grande conteúdo. Ultrapassou o tempo previsto, né? 2 horas e 20 praticamente, mas pelo menos fica aí uma herança de contribuições. Nós, como já discutimos anteriormente, tem algumas medidas provisórias no forno aí para sair por parte do governo federal que podem representar oportunidade para a gente corrigir parte do que foi apontado hoje como sendo necessário um aprimoramento da legislação em vigor. E, por fim, depois de agradecer a participação e contribuição de vocês, e a gente continua em contato por outros meios ao longo aí dos próximos meses, mas eu quero convidar a quem nos está assistindo que nós faremos na próxima quinta, às 14h30, mais um debate sobre outra parte da Lei 13.986, que foi uma lei que teve várias nuances, várias partes da legislação de interesse do agro que foram modificadas, e foi criado um novo instrumento, que é o Fundo Garantidor Solidário. Então, na próxima live, quinta-feira, às 14h30, estaremos discutindo este Fundo Garantidor Solidário e como ele pode ajudar como instrumento de garantia para prover crédito rural para os agricultores. Muito obrigado e até quinta-feira.